Olá, pessoal, bem-vindas a mais um Papo com a Liga. Hoje a gente vai falar. Meu nome é Natália Grilli, sou da equipe da newsletter da Liga, e hoje a gente vai falar sobre a problemática envolvendo a APA na Baleia Franca, em Santa Catarina, principalmente acerca de um projeto de lei que busca diminuir o tamanho, da APA. E quem vai contar um pouco dessa história para a gente é a Amanda Suíta. Bem-vinda, Amanda. Se apresenta para os nossos ouvintes, por favor. Oi, Natália, obrigada. Bom, pessoal, eu sou Amanda Suíta, eu sou bióloga, sou especialista em biologia marinha, estou terminando uma pós em cultura oceânica. É um prazer também fazer parte da Liga das Mulheres pelo Oceano. Eu também faço parte, né, de outros grupos, de proteção, defesa e estudo do oceano. Faço parte do Instituto EcoSurf há 19 anos. Atualmente, aí, nos últimos 12 anos, eu tenho coordenado as ações do Instituto aqui em Santa Catarina. Faço parte também no grupo de mobilização da década do oceano, aqui da região sul, e do Comitê Nacional da Década do Oceano. Sou conselheira também ali do pessoal do Fórum do Mar. O ano passado a gente fez o Encogerco, né, que é o Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro, muito importante aí da defesa, né, dos nossos territórios costeiros e marinhos também. E também faço parte ali do pessoal do Surf Science, né, que também trabalha aí com essa parte de fazer com que as comunidades também se aproximem mais, não somente da defesa, mas como monitorar os seus ambientes, e também advisor da Sustainable Ocean Alliance, né? Hoje eu ajudo o pessoal ali da SOA Hub Brasil, e todos esses grupos eles têm em comum aí é, trazer um pouco mais de educação a respeito desses ambientes, né? E também politicamente, né, formas de envolver as pessoas, né, nesse processo de decisão sobre os territórios, né, o que pode, o que não pode ser feito. Então, muito obrigada pelo convite e também pelo tema do assunto de hoje. Obrigada, Amanda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Então, vamos começar, introduzindo a APA da Baleia Franca para os nossos ouvintes, né? O que que é essa unidade de conservação, onde ela se localiza e por que que ela é importante? Bom, pessoal, acho que vamos então pensar assim, é, onde ela se localiza, né? Então, se a gente olhar ali para o mapa do Brasil, a gente chegar ali no litoral de Santa Catarina, a gente vai observar ali na região sul do território de Florianópolis, até mais ou menos ali Criciúma, né? É um pouco acima de Araranguá, ele tem ali os seus limites, né? Então, a APA da Baleia Franca, ela é uma unidade de conservação. E ela é uma unidade de conservação que foi criada ali no ano 2000, ela é de uso sustentável e ela compõe 9 municípios, né? Eu moro num desses municípios, que é em Bituba, e ele fica bem no coração mesmo da APA, tanto que a minha cidade ela é conhecida como capital nacional da APA da Baleia Franca. Então, ai, mas por que, Amanda, foi criado, né, uma unidade de conservação para a APA? Quem que é essa baleia, né? Por que que é importante, né, defender ela? Então, se a gente pegar para estudar um pouquinho da história, né, do que aconteceu no nosso litoral, desde a época que houve, né, essa colonização, é, teve uma época que a gente dependia muito de muitas coisas que eram tiradas diretamente do oceano, principalmente o óleo de baleia, né? Então, por muito tempo, muitas baleias foram caçadas, né? E a baleia franca, o nome dela, né, é Eubalaena australis. E essa baleia, ela também ocorre, né, as espécies delas nessas regiões que são mais frias. Então, a gente tem uma baleia franca que vive lá no norte, que na área da Groenlândia, e temos aqui a nossa baleia franca do sul.
né? Baleia franca austral. E ela também ocorre aqui no Atlântico, né? Alguns lugares também, às vezes no Pacífico, né? Subindo o litoral, e na África, né? Então, essas baleias, assim como outros cetáceos e outros animais marinhos, elas são espécies migratórias. E cada uma dessas espécies, ela tem, assim, o seu comportamento, né? Então, o que que fazia a baleia franca ser tão especial para ser caçada, né? Tanto que eu acho que o nome da baleia franca em inglês é right whale, né? Que eles falavam que era a baleia certa. Então, por que baleia certa? Baleia certa para caçar, porque diferente que do comportamento assim da jubarte, apesar da gente às vezes encontrar alguma jubarte morta no nosso litoral ou avistar de longe, a baleia a jubarte ela passa muito mais longe da área da costa. Já a baleia franca, ela se alimenta ali na área da Antártida, por exemplo, as que vêm para cá para o meu litoral, né? Elas se alimentam naquela área e ilhas são ilhas Geórgia. E aí, quando elas estão no período que elas estão se alimentando, porque a baleia franca, no caso, elas são baleias que comem, elas têm um hábito de filtrar, né, o alimento. Então, ela não é uma baleia que tem as estratégias, por exemplo, de caça que as baleias de Bart têm, né, que a baleia de Bart come peixes, né? Então ela faz toda uma estratégia. A baleia franca, ela come o crio. Então, ela viaja todo esse tempo, ela se alimenta muito para conseguir forças para fazer toda a migração. E as fêmeas, geralmente, que já estão já lá no seu ápice, na época de reprodução, elas milenarmente, assim, tipo, isso é registrado assim, né, pelos povos antigos que elas já escolhiam essa área, principalmente aqui na minha cidade, que tem as praias com enseadas, né, protegidas por costão, protegidas dessa agressividade que vem, né, das correntes do sul, porque o inverno é o período que a gente mais tem ondulação, tem swell, tem ciclone, então elas aproveitam esse momento para vir. Então, quando chegar junho, julho, agosto, elas começam a vir para o nosso litoral e elas escolhem justo aqui para ter filhotes. E apesar de elas serem baleias muito grandes, porque elas podem chegar até os 18 metros, elas são baleias costeiras. E aí, o que que elas fazem com os filhotes? Elas têm os seus filhotes, então, assim, geralmente é um berçário mesmo, né? E depois viram um jardim de infância. Porque depois que ela tem o filhote, elas ficam de um lado para o outro nas enseadas, né? Deixando sempre o filhote para dentro, né? Da enseada, às vezes uma profundidade de 10 metros. Então, o que que significa isso? Elas são enormes, né? Bem escuras, assim, pretas. Não tem nada da dorsal, né? Então, quando você olha, você acha que é um submarino, que é alguma coisa assim que está lá na água. E elas estão bem pertinho, então você vê da areia, vê do costão, vê das dunas. E aí, como ela se alimenta muito, tem muita gordura para viver nos lugares bem frios, ela tem muito óleo. Então, ela foi muito caçada justamente por isso, por ela ter muita gordura, por ela estar muito próximo, tanto quer dizer, os caras naquela época, né, com os barcos baleeiros, né, como que eles iam fazer para, então a baleia franca chegava muito próximo, e eles faziam, né, aquela maldade de pegar a mãe, né, ou pegar o filhote, tipo assim, para um ou outro, né, atrair um ou outro, né? Então, por muito tempo aí, nossas praias eram manchadas aí de sangue, mas teve muito desenvolvimento das cidades, muitas casas foram construídas, muitas partes das baleias eram usadas, mas eles usufruíram tanto disso que levaram quase à extinção. Foi por isso que na década de 70 aí eles criaram, né, aí a lei para proibir.
década de 80 começou aí esses movimentos mais porque ela não aparecia mais. Na década de 80 ela começou meio que algumas a aparecer. E aí o pessoal começou ali questionar. Então, na década de 90 já os grupos ambientalistas, academia, começaram a fazer estudos, começaram a fazer sobrevoo, e aí começaram a ver que esse ambiente ele era essencial para a reprodução da baleia franca, né? Essencial para perpetuar a espécie. E não somente ela, mas que é um lugar que tem um dos últimos manguezais do Brasil. Então, porque os manguezais, eles têm um limite aí, podemos dizer, baseado no clima. Então, aqui no sul a gente tem água mais gelada, tem um clima mais frio. Então, Laguna, né, que fica do lado de Imbituba, é o limite onde ainda tem os manguezais, né? Depois já chega os marismas. Mas, e aí são lugares que tem áreas estuarinas, várias lagoas, vários lugares de berçário da vida marinha, né? Pesca da tainha, a gente tem lobo marinho, leão marinho, muitos pinguins de Magalhães muitas aves migratórias. Então a gente tem, né, querendo ou não, uma proteção. Então ele foi criado no ano 2000 justamente para proteger essa espécie, que ela estava praticamente extinta, e para proteger os territórios e as comunidades, porque todo esse território também tem um monte de pescador artesanal, né? Então, como que o pescador vai sustentar os sistemas pesqueiros, né? Se ele não vai proteger os berçários, se ele não vai proteger a qualidade da água, né? Então, basicamente, a importância de se ter essa APA é justamente para a gente proteger esses ambientes tão sensíveis. Essa espécie que já estava ameaçada, que ainda continua, então ela ainda não saiu, a jubarte, graças a Deus, a gente conseguiu tirar de quase extinção, mas as baleias francas ainda persistem. Então, é, a importância dela é proteger esse território. E outra coisa, a gente não pode parar para pensar que só tem isso de problema, né? Porque a gente tem os estressores, né? Como a poluição, falta de infraestrutura, né? Falta de cuidados, né? Ocupação de áreas que são APP, né? Que não dependem de uma APA, mas ela tem outras legislações, né? Sítios arqueológicos. Então, é importante a gente conhecer, né, o que é a APA, qual é a sua importância e também todo mundo que vive nesse espaço, né, porque depende de uma forma ou de outra com a preservação de todo o ambiente, mas também de qualidade de vida. Perfeito, Amanda. Obrigada aí pela aula. Acho que ficou bastante claro, sim, a importância. Tipo, não, a gente não está falando de um lugar que foi escolhido aleatoriamente, né? Um lugar que teve muito estudo, que tenha todo esse histórico de migração das baleias e tal. É interessante que você falou também da conexão da APA com a pesca artesanal e tal, né? Porque só relembrando aqui para algumas, talvez algumas pessoas que estejam assistindo não entendam tanto da questão da unidade de conservação, né? Que no Brasil a gente tem dois tipos de unidade de conservação, a de proteção integral e de uso sustentável, né? De proteção integral normalmente tem uma legislação um pouco mais restritiva de usos que você pode fazer, e a de uso sustentável normalmente tem uma permissão um pouco maior e se integra mais com outros usos além da conservação. E no caso, a APA, né, que é a área de proteção ambiental, ela é de uso sustentável. Então, também permite alguns tipos de uso para que, por exemplo, né, você está falando assim da questão da pesca artesanal, inclusive algumas residências mesmo, né? Então, não é só uma questão ambiental, acho que você acaba também beneficiando outros tipos de uso. E também outros tipos de animais, né? Ela é focada na baleia franca, mas acaba sendo uma espécie de guarda-chuva, né? Você falou dos lobos marinhos também, né? Parece que teve o primeiro Sim, tem várias renascimento espécies. de lobo É, marinho no teve, Brasil. teve, acho que foi aqui, na cidade, foi aqui na cidade de Garopaba, no Siriú, Uhum. e essa praia, né, fica dentro da APA, então
você vê aí a importância que é de se manter esses locais, porque, por exemplo, o Siriu e a Gamboa, além de serem também lugares favoritos da Baleia Franca, se a gente for lá na praia e ver assim amanhã, elas estão por lá, né? Porque Hum. agora que é a época delas, elas estão chegando. E por quê? Porque é questão da iluminação também. Uhum, Então, assim, é a questão de não ter barulho, né? Tanto barulho, não ter tanta iluminação, e não ter tanta poluição. uhum, Então, são praias que ainda se conserva bastante das dunas, da restinga, dos seus postões, os morros. Então, acredito assim que isso facilita não só a baleia franca, mas outros animais, né? Aí o leão marinho, né, de poder estar se uhum, reproduzindo. E também, eu não, agora eu não tô lembrando de cabeça, mas a gente também teve casos de, acho que foi se eu não me engano, da tartaruga cabeçuda, careta hum, careta, que ela também desovou numa das praias aqui. E então, e elas acabam também tentando avaliar os melhores lugares, né? Mas geralmente elas sempre voltam para o lugar onde ela geralmente nasceu. Então, provavelmente, se todos esses. Porque a temperatura também influencia se vai nascer macho ou fêmea, mas sim, dependendo da condição, se essas tartaruguinhas, né, elas passarem por toda a viagem, conseguirem um dia serem adultas e voltarem para um lugar de reprodução, elas vão voltar para lá, onde aqui na nossa região. Então, é isso que as pessoas têm que ter essa conexão, que nós somos seres humanos, né? E a gente está vivendo aqui também há milênios, né? Porque também já teve os sambaqueiros, né? Os indígenas, depois teve a colonização e vários povos migrantes que vieram para cá, né? Então, só que a gente compartilha esse espaço com espécies uhum, que vivem aqui há muito mais tempo que nós, né? sim, Então, e já fizeram até parte do desenvolvimento, né? Então, hoje a gente vai em certas praias, né? Que a gente pode observar que certos animais não ocorrem mais. Então, por exemplo, uma espécie que ela é um bioindicador, né? Que são, eu não sei, porque ela tem vários nomes, né? Que a gente conhece como tatuíra, né? Tem alguns lugares que é uhum, tatuí, mas esse tipo de crustáceo, né? Ele vive bem ali naquela região de entre marés, né? Ela gosta de ficar ali, né? Sendo jogada para um lado para outro. Então tem várias espécies assim que a gente não tá mais ocorrendo, né? Em certas praias, berbigão. Então, na APA da Baleia Franca são áreas que geralmente, né, as praias que são mais isoladas também, as que são também menos urbanas, são as que mais ocorrem nessas espécies. uhum. E por isso que a importância não é somente a baleia franca, mas todo o ecossistema, né, e os serviços ecossistêmicos também que essas espécies fornecem. Perfeito. E vamos entrar um pouco mais na problemática, né, do Uhum. assunto, assim. É, então, tem um projeto de lei que está querendo diminuir o território, né? O projeto de lei 849 de 2025. Você pode explicar um pouco quais são os principais pontos dessa proposta, o que que você acha dela e como que ela está em termos de tramitação agora? Sim, bom, já não é de agora que a gente vem assim. Vem sendo divulgado, né, muitas coisas de desinformação sobre a APA e muitas tentativas assim de se extinguir, tanto o próprio projeto de lei, então acabar, né, tipo assim, é um projeto que revogue a criação da própria APA, quanto um projeto que prevê que toda a área de terrestre dos novos municípios não tem necessidade de ser área de APA, né? Que tem que ser extinguido. Então, como morador aqui da região, né, a gente vê com bastante problema. Então,
muitos de nós moradores temos assim acompanhado assim de perto toda essa movimentação, porque às vezes aparece muita mídia paga, muita desinformação. Então, quando chega nos grupos, a própria população já pega e desmente, porque muita gente apoia a APA porque já sabe qual é a importância de se manter esse território. É, então, ele sofre muito, né? Esses 9 municípios são dos municípios que muitos deles, principalmente no último ano, têm sido classificados como é, os novos queridinhos para se comprar loteamentos, para se comprar casas, é, porque são locais que também são cidades pequenas. Tem a sua preservação, então tá preservado, então são lugares onde a gente recebe muito turista, é, então, muitas pessoas que vêm praticar esportes, ecoturismo. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um mercado, né, por trás disso, né, que a especulação imobiliária que tem interesse nessas áreas, principalmente a maioria dessas áreas dentro da APA, elas fazem parte também do Código Florestal, porque elas são áreas de preservação permanente. Então, desde aí, né, de 65 que já existe a proteção de restinga, de dunas, né? E foi evoluindo para várias leis ambientais. Então, quando a APA surgiu no ano 2000, já existia já muitas leis que protegiam esses ambientes sensíveis, né? Então, ele tem a legislação própria. E também muitos desses lugares são áreas de sítio arqueológico. Nossa região, elas viveram aí um povo aí mais de 8.000 anos atrás aqueles sambaqueiros. Então, a gente tem várias construções feitas por esses sambaqueiros que são verdadeiras montanhas de conchas, de ossos, de um monte de artefatos que os nossos antepassados, né, as pessoas antigas que viviam aqui, que desapareceram, né, mas que deixaram aí ao longo do tempo, né? Porque imagina, milhares de anos passaram e aí eles ainda estão ali, né? E então esses lugares são importantes como sítios arqueológicos e muitos indígenas também depois, né? Nesse período antes da colonização também faziam as suas atividades. Então Guarani tem vários sítios arqueológicos com a história desses povos. E aí surgiu, numa dessas leis, essa lei da 849/2025, que ela quer, então, toda a área de proteção terrestre, ela não seja mais parte da linha de proteção da lei da APA. Então, vai ser excluída. E aí teve algumas audiências que aconteceram aqui no nosso território, né? Então, muita gente, né, de morador foi defender. Porque muita coisa de desinformação que está acontecendo é justamente por pessoas que ocuparam essas áreas que são sensíveis, porque como é uma unidade de conservação de uso sustentável, ela tem zoneamentos. Então, tem zoneamento de área restrita, tem zoneamento que geralmente de área restrita são áreas de APP, né, o sítio arqueológico. Aí tem outros tipos de zoneamento, né, que permite sim ocupação, mas tem ali os seus limites, né? E essa PL, então, ela tira totalmente qualquer tipo de zoneamento, né? Ela exclui. E tem algumas coisas que também estão erradas, né, no projeto de lei, assim, que trazem algumas informações como é, né, que se passar, ele vai acabar ajudando essas pessoas que estão nessa situação fazendo o REURB, né, que é como um projeto de regularização, né? Então, tem uma lei própria que faz o projeto dessa de toda essa regulação. E isso é aprovado através de estudos, de pesquisa, né? E na prática não é uma coisa fácil, né? Então, eles acham que extinguindo a APA automaticamente vão fazer o REURB, mas na verdade isso está tudo judicialmente e quem decide isso não é a APA, porque não está na esfera da APA. A APA é só mais um órgão, né? É uma entidade, né?
que protege o território. E, além disso, muitas dessas áreas, né, que eles estão tentando regularizar são loteamentos irregulares. Foram feitos depois do período, né? Porque quando você cria uma lei de unidade de conservação, aí tem um período até o pessoal se regularizar. Então, a partir daquela data, que se eu não me engano é 2007 ou 2008, eu não vou afirmar porque eu teria que lembrar, não estou com o documento aqui agora. E a partir daquela data, as pessoas têm que respeitar o zoneamento da APA, né? O que é permitido e o que não é permitido. Então, é mais ou menos esse projeto de lei, ele não quer dialogar nessa questão de que foi, sim, criado, foi trabalhado em cima dos zoneamentos, ele também teve, porque como é uma unidade de conservação, ele tem plano de manejo, e aí no plano de manejo, as pessoas podem se inscrever, as associações de todos os municípios e participar, integrar o conselho, teve quando teve a revisão também chamaram. Então ele está sempre em modificação. E aí também tem as ações judiciais contra esses loteamentos que são irregulares, que também está na justiça, então não cabe à APA. Então, mas a APA, é, pelo que a gente tem visto, eles estavam tentando regularizar algumas situações, né? Então, acho que não é não é falta de diálogo com a APA, não é falta de esforço, é falta de entregar as documentações legais, é, poder realmente fazer a coisa legalmente. E aí o que aconteceu? Nessas audiências, elas acabaram avançando. E aí essa semana é, na Câmara de Deputados, né, eles colocaram para votar a caráter de urgência, né? Então, se passasse nesse caráter de urgência, significa que eles podem votar a qualquer momento, principalmente nas próximas 2 semanas. E aí, isso foi no dia 30 de junho, que eles iriam votar. Então, foi uma coisa bem recente. Aí, eles adiaram para o dia 1º de julho, e eu estava fazendo parte da Conferência Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então eu estava em Brasília. Então, lá na conferência, a gente conseguiu a assinatura de 168 delegados, que correspondem aí várias regiões do Brasil, né? Várias representações, e que sabem e que reconhecem a importância das unidades de conservação, principalmente da APA da Baleia Franca. E eles assinaram aí um documento que é uma moção que a gente fez de repúdio nessa tramitação de urgência dessa PL e a eventual aprovação dela, que pode ser a qualquer momento, e um apelo ao Senado, né, para que não leve isso adiante, para que integralmente aí proteja a nossa APA. Então, essa moção no final da conferência ela foi aprovada, né? Então isso vai ser encaminhado. A gente está esperando aí os próximos passos, né? Mas, infelizmente, isso é uma ameaça. Tanto essa PL que extingue o pasto terrestre, quanto uma outra que ainda não foi arquivada, mas ainda está ali o fantasma, que seria para extinguir a APA inteira. Não, isso é realmente muito preocupante, assim, né? Não, a gente não tem um dia de paz, né? Tipo, meu. E é triste ver, assim, essa desinformação, porque a APA acaba sendo um bode expiatório, né? Para essa questão de Uhum, regularização fundiária, especulação imobiliária. De tipo, na verdade, quando mesmo se não tiver a APA, os problemas, né, não vão se resolver porque estão baseados em outras coisas, como você explicou, né, seja sítio arqueológico ou APP, que é a área de preservação permanente, que na verdade nem é uma coisa assim ambiental, né, a área de preservação permanente é a área de preservação da uhum, vida humana, inclusive, né, a APP normalmente está em encosta de morro, porque você não pode construir lá porque a chance de deslizamento é grande, ou quando tem dunas, né? A chance de as dunas se mexerem também, acabarem com, né, soterrando aquelas áreas. Então, é uma coisa que as pessoas acabam utilizando mesmo como bode expiatório, porque é uma sopa de letrinhas, né? Então, a APP, a APA, assim, para as pessoas que não estão aí nessa área, às vezes acaba sendo
difícil mesmo, né, de você entender esses processos. Então, é bastante complicado, assim, né, essa campanha, né, de desinformação orquestrada e parabéns pelo trabalho de vocês em tentar frear isso. E uma outra coisa também que eu acho que você falou, que eu acho, se você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que quando um projeto de lei é aprovado em processo de urgência, você também acaba pulando etapas das comissões, né? Você não precisa passar em todas as Sim, comissões onde é, teria um estudo, onde teria uma discussão um pouco mais aprofundada, não é isso? exatamente. E eles ainda votam online. Ah, uhum, Então, uhum, assim, temos aí mais de 300 deputados, né? E muitos deles nem conhecem nosso território, não sabem a realidade. Então, assim, é uma guerra política, midiática. É a questão de que muito que eu escuto aqui é: vão deixar as famílias sem luz. Primeiro uhum, que a APA nunca pegou, ela não emitir para. Se você ocupou a área de APP, não tem APA que vá liberar, porque tem uhum, outras legislações. Ah, e além do que, são 9 municípios. uhum, Cada município ele tem o seu plano diretor. Seu plano sim, diretor tem seus próprios zoneamentos. Também cada município tem suas leis orgânicas. Então, por exemplo, sim, um fato curioso aqui de Imbituba, né? Porque agora estamos no processo de revisão. Mas o plano que ainda está vigente, né? Que protege um pouco mais do que eles, proposta que eles querem passar agora, que está uma luta, que eles querem acabar com o Butiá. Não, meu não tá Deus. fácil. Nossa região, Uhum, infelizmente, é por causa da especulação imobiliária. São praias, são lugares lindos, de Mata Atlântica, beira do mar, né? sim, Vegetação rasteira, Praia Branquinha, altas costões que eles estão ocupando tudo, né? Ver a Silveira lá, eu fico triste de ir em Garopaba. Garopaba em Bituba é muito escolhida no verão para o pessoal vir passar as férias, sabe? Para vir curtir, e porque é lindo, sabe? Então, sim. é, essa região, assim, ela é especial de belezas e também de importância ambiental. Então, tudo que a gente puder fazer para ajudar, né, nesse momento é válido. Com certeza. E aí, justamente, essa era a minha última pergunta, assim, para a gente finalizar. O que que nós, assim, como sociedade civil, pessoas que não moram aí por perto, que dificilmente vão conseguir ir numa audiência pública, por exemplo, o que que a gente pode fazer para ajudar realmente, né, essa questão da APA e tentar frear esses projetos de lei? Bom, primeira coisa que eu acho que a gente aqui no vídeo, né, nós aqui fazendo essa conversa pela liga, é que nós vamos disponibilizar aqui no vídeo, né, o acesso na newsletter, os links para vocês acessarem, né, o texto do projeto de lei na íntegra, né, para vocês lerem o que está escrito lá. Também tem uma enquete que o governo está fazendo, né? Consulta pública. Então, você aceita, né, que eles acabem com a APA ou você discorda totalmente, né? Então, aí a gente está mobilizando para as pessoas, né, discordarem totalmente, porque a gente tem que Uhum, manter a integridade total da APA. Temos que regularizar as coisas que dá para regularizar, mas a gente não pode destruir um ambiente por causa de pessoas que querem lotear, fazer resorts. E muitos desses problemas, sabe o que acontece aqui na nossa região? É que nós temos muitos milionários e bilionários. E muita gente que compra esses terrenos só para valorizar. Então, e o que uhum, está causando muita deficiência, né, para as pessoas também adquirirem a sua moradia. Então, por uhum, exemplo, uma das coisas importantes de se manter a APA, né, na questão de esses eventos climáticos cada vez mais extremos, é que, por conta do que aconteceu em 2024 no Rio Grande do Sul, muitas uhum, pessoas mudaram, acho que foi mais de 60, 160 mil, uma coisa assim. Mudaram, saíram de suas casas, né? E muitas vieram para cá, para as nossas cidades, né? Então aumentou muito. Mas antes disso, muita gente já comprava terrenos aqui para veraneio. E o que uhum, acontece em boa parte do litoral?
é que a gente tem praias isoladas, né? Em áreas muito especiais, como o Farol de Santa Marta, por exemplo. Então, se você pegar lá, tem muitas casas de bilionários no Ipoã, ou outras praias, né? Uhum. De políticos, né? Enfim, que acabam defendendo justamente É, isso. Construíram até um asfalto no meio das dunas para facilitar o acesso a chegar é lá. absurdo. E vocês veem assim, é um pontal assim, é, tem um monte de sambaqui, tem um monte de costão, pedras que eu tenho certeza que o pessoal que trabalha nessa linha de é, templos solares de observação, porque aqui em Santa Catarina tem vários lugares, né, que tem aí até desenhos rupestres, né, como ali do Campeche, em Florianópolis. Então, tem vários lugares que tem alinhamentos dessas pedras, né, a Pedra do Frade em Laguna. Então, cara, esses lugares, além de ser de preservação ambiental, é essa preservação ancestral, né, Uhum, antropológica, né, a história do ser humano aqui habitando nesse ambiente. E então, como seres humanos aí, né, que estamos aí indo para tentar conseguir de alguma forma conseguir os objetivos aí de desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030, a década do oceano, a década da restauração, o que que a gente pode então fazer para ajudar nessa causa, né? Então, esses links a gente vai deixar para você consultar, para você votar na enquete. uhum, A gente também, você pode comentar aqui no YouTube da Liga, ou pode comentar no YouTube, no Instagram da Liga, ou mandar por e-mail, se vocês quiserem saber mais, se juntar a grupos, né, de mobilização. E essa votação que teve foram diferença de 22 deputados. A gente vai deixar também aqui essa lista de como foi a votação. Então, o que que você pode fazer em casa? Tu lembra de qual deputado federal que você votou? Se não lembra, não tem problema. Mas o importante é acessar essa lista, verificar lá os deputados que votaram a favor, né, de votar isso rapidamente e que provavelmente eles vão acabar votando e tentar reverter esse voto, tentar pedir para eles não acabarem com a nossa APA, né? uhum. Então, eu acho que isso é uma das formas mais legítimas, né, que é pedir, né? Porque é Bem, o povo que tem decisão, foi o povo que votou, o povo que também banca o salário, né, dessas pessoas que estão ali, teoricamente, para representar toda a população, né? Então, acredito que a forma que as pessoas podem fazer é assinar enquete, petição, cobrar e também mobilizar localmente, né? Porque agora, nesse momento, é a nossa APA que está em ameaça, mas existem muitas APAs por aí que também estão acontecendo. Está acontecendo muito retrocesso ambiental, e apesar de que o mundo, né, ele caminha aí para várias agendas, né, de cada vez mais a gente trabalhar na regeneração, né, e do uso sustentável, infelizmente tem muita gente usando a mídia, usando a força política para acabar com essas leis, leis que garantem proteção, não somente do ambiente, mas de comunidades. A gente tem que lembrar uhum. que muitas das comunidades que vivem ali, quilombolas, indígenas, de engenho, de pesca, um monte de gente vive de subsistência dessas áreas, né? Então, também se você conhece alguma associação, alguma associação de pesca, alguém que pode ser impactado, né? Tentar também dar visibilidade, né, para quem está produzindo vídeos, né, ou conteúdos para defesa da APA. É esse que eu acho que eu tenho para deixar de mensagem. Obrigada, Amanda. Não, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo todos esses links que a Amanda comentou, e aí vocês podem acessar e fazer pressão, da melhor forma que a gente consegue. Amanda, muito obrigada pela sua participação, pela sua aula e boa sorte. Obrigada pelo seu trabalho também e boa sorte, né, com todas as suas agendas e a gente, se vê em breve. Tchau, Muito pessoal. obrigada, Natália.
E finalizando, a APA fica. Dá pra ficar.